espirituais derivadas da contemplação de Cristo, derivadas da visão da glória de Cristo. Ele diz que foi tomado por uma visão da glória de Cristo, e ele não explica se essa visão foi física, muito provavelmente não, mas sim visão espiritual. Tomado por uma contemplação, uma visão, um vislumbre da glória de Cristo de tal maneira, que então ele disse que por cerca, ele diz, não posso precisar quanto tempo isso durou, mas talvez cerca de 1 hora. E na maioria desse tempo, eu estava imerso em copiosas lágrimas, assim ele descreve. Agora, se você não conhece essas coisas sobre Jonathan Edwards, você se espanta, porque ele era um homem extremamente racional. Ele é conhecido ainda hoje como o maior filósofo dos Estados Unidos. Então, essa é a minha esperança, né? Eu, como engenheiro e tendo muitos amigos de turma e outros colegas profissionais, assim como colegas assim intelectuais, culturais, familiares também, é a minha esperança que mesmo esse filósofo dos Estados Unidos, que apesar de ter todo uma competência técnica, né, natural do homem, ele acaba tendo uma vida espiritual. Então, quando ele foi nesse bosque, ele, 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 ele viveu espiritualmente uma coisa que levou ele a chorar muito, né? Então, mas ele veio pela fé. Ele não foi no bosque para procurar Cristo, né? Mas lá ele teve esse encontro espiritual, espiritual, né? Paulo também relata em algum momento alguma coisa assim muito forte desse encontro espiritual. Isso pode acontecer comigo e qualquer filho de Deus a qualquer momento. Isso depende do Pai. O Espírito Santo ele sabe tudo, né? Mas o que a gente tem que aprender é ser governado por ele e cada vez de uma forma mais micro, de forma mais microscópica, de forma mais afinada com ele. E ele sempre vai estar treinando a gente para ser mais semelhança de Cristo. Não houve ninguém maior que ele até hoje. Esse irmão precioso em Cristo, Jonathan Edwards. Um intelectual ele era. Ele vai descrever algo das suas experiências espirituais no seu diário íntimo. Posteriormente, esse diário foi divulgado. Não é? Então você vê a relação entre uma coisa e outra. O que Pedro quis dizer com essas palavras que nós lemos, senão isso que Eduardo experimentou? No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com uma alegria indizível e cheia de glória. Será A vida espiritual, ela, per si, ela completa o, o ser humano. Ela per si é completa. Ela não precisa de mais alguma coisa. Ela passa a ser uma vida que anseia cada vez mais, mediante todas as circunstâncias do dia a dia, está procurando Deus, ter esse relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, olhando para Cristo como referência e melhorando essa relação, que na verdade o novo nascido ele faz parte da família de Deus, então ele tem que ter um comportamento, né, cada vez mais adequado a pertencer a essa família, né? Por isso que Jesus Cristo é a referência para cada um no que o Pai Celestial espera de cada um. Esse desenvolvimento, essa maturidade, essa experiência, né? E essa experiência, essa maturidade, ela ela deve ser testemunhada, porque o objetivo do Filho de Deus é resplandecer Cristo. Então a gente fica muito envergonhado, eu fico, e ontem na mentoria eu comentei, porque a gente quer resplandecer Cristo, porque só resplandecendo Cristo que o outro pode ver a luz de Cristo através de nós. Então, à medida que eu não tenho essa sintonia fina, agora eu falei certo, essa sintonia fina com o Espírito Santo,
eu talvez não me comporte, né, exatamente como Deus quer. Então eu vou no processo de aprendizado e de treinamento, né, como alguém que vai aqui numa academia, para treinando, para cada vez melhorar. Melhorar o quê? A sua imagem e semelhança a Cristo, resplandecendo Cristo, testemunhando Cristo em tudo que nós fazemos ao longo de todo o dia. Né? Então, isso é um processo até a nossa morte física ou até a vinda de Cristo, que qualquer filho de Deus anseia a vinda de Cristo. Só se entristece em não desejar a vinda de Cristo, porque tem pessoas queridas no plano horizontal que não entendem. Então a gente está querendo pescar essas almas para Deus, porque à medida que qualquer cristão quer é que todos que estão próximos sejam salvos. Evidente, Jesus Cristo veio para salvar todos, então todas as pessoas, filhos, cônjuge, todo mundo que está ao nosso redor, que a gente queria que eles percebessem a vida espiritual, que eles pudessem comungar com a gente a vida espiritual. E quando nós não temos isso, a gente se entristece no plano horizontal. Ao mesmo tempo, o meu relacionamento com Deus ascende, né, transcende, e aí é uma coisa contraditória, né, do plano horizontal e do plano vertical. Isso que eu estou testemunhando aqui, né, como o meu caminho das minhas experiências. A academia é uma forma de eu estar treinando e, ao mesmo tempo, estar testemunhando as coisas que nos acontecem diariamente. Significa isso. Se temos tido a benção de conhecer o que isso significa, então nós sabemos. Queridos irmãos, para citar um outro irmão, George Whitefield, outro que viveu na mesma época, maravilhoso servo do Senhor. Pregou o evangelho de muitas maneiras, para muitas classes de pessoas. Se preocupava muito com a verdade da fé, a fé e a verdade. E certa vez, preocupado com a frieza de alguns, ele disse assim, George Whitefield, nós cristãos precisamos de mais do que um Cristo crido. Também precisamos de um Cristo sentido. Que frase preciosa. Todos nós temos essa necessidade. A vida cristã não é monótona, enfadonha, sem gozo, prazer, alegria. Muito pelo contrário. A descrição dela nas palavras de Pedro é alegria indizível e cheia de glória. Agora, irmãos, precisamos nos checar. Quanto dessa alegria indizível temos experimentado? Lá no quarto secreto. Lá, quem sabe, como George Miller, Dwight Moody, andando pela calçada e experimentando um impacto da presença de Deus, quase que devastador. Quanto nós temos experimentado do significado desse gozo indizível e cheio de glória. Nós não... Senhores, o que acontece à medida que a gente se relaciona mais com o Espírito Santo, essas coisas que ele está falando, indizível, que eu não consigo dizer, acontece conosco. Mas não adianta falar para aquele que não tem uma vida espiritual. Então a gente tem que testemunhar diante de coisas do mundo, comportamento do mundo. Porque aquelas revelações, que são essas coisas maravilhosas que o Filho de Deus tem, o outro nem acredita. Nem acredita, ainda capaz de fazer anedotas, né? Então é bom às vezes nem falar, porque a outra pessoa vai chincalhar aquilo. E aí vai fazer só o outro pecar. Então, quando a gente não vê a presença do Espírito Santo, a gente só tem um comportamento para ver se o outro percebe que mudou de comportamento. Mas não adianta falar das revelações, às vezes, porque elas não são cridas por aquele que, às vezes, está ouvindo. Né? Então, temos que saber aprender a falar. Faz parte do treinamento, do dia a dia. E aqui na academia, do treinamento da vida espiritual. o buscamos. Nós o temos por concessão.
Porque nosso desejo é conhecer Cristo na intimidade, na palavra, na comunhão. O gozo é a consequência. Então, 2 vezes Pedro usa a expressão exultai. Não é uma expressão qualquer. Quando estudávamos os masquil